Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Novec e a gente vai para mais uma aula da parasitologia. Então, se você gostar e quiser receber mais conteúdos desse tipo, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal para dar uma força pra gente. Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar da cisticercose. O que é cisticercose? É uma enfermidade que vai ser causada principalmente pela tênia, a tênia solium e a tênia sarginata. Porém, é importante ressaltar que a tênia solium é a que vai ser a principal causadora da cisticercose. É muito raro ver a tênia sarginata causar esse tipo de problema. Porém, como ocorre esse tipo de problema, essa cisticercose? Temos aqui um ser humano, por exemplo. Nós, seres humanos, nós estamos ali na nossa refeição, comendo uma alface, e essa alface, infelizmente, está contaminada com ovos da tênia. Esse é só um exemplo, nós vamos entender isso mais à frente. Então a gente come a alface com ovos da tênia. Esses ovos vão chegar no nosso tubo digestivo, especialmente lá no nosso estômago. Lá no estômago, o ovo da tênia vai se encontrar com o suco gástrico. E quando eles se encontram, esse ovo se eclode. E quando ele eclode, ele penetra a mucosa e vai migrar para várias partes do nosso corpo. Pode ir para músculo, pode ir para o sistema nervoso central, pode ir para o coração, para o olho, em vários locais. E vai fazer o quê? Lá, ao migrar para essas regiões, ele vai formar um cisticerco, que seria uma fase larval que apresenta uma cápsula em volta de proteção, que possibilita a duração desse cisticerco durante meses e até anos nessa região. E vai causar graves problemas e sintomas que vamos ver mais na frente no vídeo. Agora, de início para você, eu quero diferenciar a teníase da cisticercose, porque muita gente confunde. Vamos começar entendendo como é o ciclo da teníase, para depois falar da cisticercose, para a gente ver a diferença de uma com a outra. Porém, elas estão interligadas de qualquer forma, e você vai entender agora. Primeiro, a teníase. A teníase, ela começa como um boi ou um porco, um suíno. Esse porco ou esse suíno, ele está lá na sua fazenda, etc., está lá pastando, e de repente o boi ou o suíno, ele ingere o ovo da tênia. Esse porco e esse suíno, o que vai acontecer? Ao ingerir esse ovo, ele vai lá para o estômago e acontece a mesma coisa. Esse ovo vai se encontrar com o suco gástrico. E assim o ovo eclode e vai migrar principalmente para a região do músculo e para a região do coração. E vai formar o cisticerco, tanto no porco como no boi. Agora, por que eu estou falando porco e boi? Porque no porco, a tênia solitária vai utilizar o porco como um meio intermediário de contaminação. Já o boi, ele vai ser utilizado pela tênia sarginata como um meio intermediário. Vai ser um reservatório intermediário. Então, beleza, formou ali o cisticerco no boi e no porco. Agora, como o ser humano vai se contaminar com esse boi e esse corpo? Ao comer a carne deles. Então, tá ali na churrascada o Joãozinho foi lá e comeu a carne desse porco ou desse boi. E ele ingeriu o cisticerco da tênia. Então, esse cisticerco que estava ali na carne desse boi ou desse porco foi para o tubo digestivo. Agora, lá no intestino, esse cisticerco vai sofrer transformações e vai virar o quê? A tênia. Se foi uma carne de porco que esse Joãozinho comeu, essa tênia vai ser a tênia solium. Agora, se ele comeu carne de boi ou de vaca, a tênia vai ser a tênia sarginata, que estará no intestino do Joãozinho. Então, beleza, a gente entendeu até aí. Agora, essa tênia lá no intestino do Joãozinho, que é o nosso personagem,
ela vai estar o quê? Se reproduzindo, se multiplicando, ela é uma hermafrodita e vai estar liberando ovos, constantemente ovos, liberando ovos, e esses ovos estarão caindo nas fezes. Juntamente vai sair do corpo do Joãozinho, pelas fezes, os ovos. Então as fezes do Joãozinho vai estar cheia de ovos. Agora, entendemos então que quando o Joãozinho comeu a carne ou do porco ou do boi, ele contraiu o quê? A teníase. A tênia está lá no intestino dele. Agora, o Joãozinho vive na fazenda. Esse Joãozinho, ele foi lá na beira do rio ou foi lá na horta da família dele e fez cocô lá escondido da mãe dele. Pois é, o Joãozinho é meio sapeca. Ele fez cocô lá perto da alface. E essa alface se contaminou com os ovos da tênia do cocô do Joãozinho. Aí foi a mãe do Joãozinho e comeu a alface que está contaminada com os ovos da tênia que o Joãozinho fez as necessidades. Quando a mãe do Joãozinho comeu ali a alface com os ovos da tênia, aí o problema vai ser outro, vai ser a cisticercose. Então, como ocorre? A mãe dele comeu, a Dona Maria, a mãe do seu Joãozinho. Ela comeu a alface com os ovos da tênia. Esse ovo chegou lá no estômago da Dona Maria. O que aconteceu? O ovo eclodiu quando se encontrou com o suco gástrico. E aí, essa eclosão ela vai migrar ao penetrar a mucosa gastrointestinal, ela migra para várias partes do corpo. Pode ir para o sistema nervoso central, pode migrar para os músculos, para o coração, para os olhos e vai formar o quê? O cisticerco, que vai ser a enfermidade de cisticercose. Então a gente viu como ocorre a teníase e como ocorre a cisticercose. Porém, vou ressaltar novamente. Como eu vou contrair a teníase? Lembra do Joãozinho? O Joãozinho comeu a carne do boi ou do porco para contrair a teníase, que é ter a tênia lá no intestino. Então, comer a carne de porco ou a carne de boi com cisticerco, você contrai o quê? A teníase, é ter a tênia lá no intestino. E como eu contraio a cisticercose, que pode formar cisticerco no cérebro, no músculo, no coração, como eu contraio isso? Ingerindo ovos da tênia, que pode ser por alimento contaminado com os ovos, como o caso da Dona Maria que falamos, a mãe do Joãozinho, que comeu a alface contaminada com os ovos, porque o Joãozinho fez cocô lá perto da alface. Ou por água contaminada, varia, pode ser onde estiver os ovos que a pessoa se contamina. Cisticercose, então, seria ingerir os ovos da tênia. Porém, é importante ressaltarmos que existem 3 formas, basicamente, de se transmitir essa cisticercose. Como assim 3 formas? Vamos lá. A primeira seria a heteroinfecção. A segunda seria a autoinfecção interna. E a terceira seria a autoinfecção externa. Vamos entender agora cada uma. A heteroinfecção seria basicamente o exemplo que damos do Joãozinho e da Dona Maria. Como assim? Que seria quando o ser humano ele ingere alimento ou água contaminada com os ovos da tênia. E aí a gente já entendeu como ocorre. Ingeriu, eclodiu os ovos lá no estômago com o suco gástrico e vai migrar para o sistema nervoso central, para o músculo, para os olhos, enfim. A heteroinfecção seria por alimentos e águas contaminadas com os ovos da tênia. E a autoinfecção externa, como ela ocorre? Basicamente isso ocorre mais em crianças e você vai entender agora por quê. Por exemplo, esse Joãozinho, o filho da Dona Maria mesmo que a gente falou agora. O Joãozinho, ele tá lá com a tênia ali, dando problema e tal. E a tênia tá o quê? Tá liberando ovos, ele tá fazendo cocô em todo canto, tá liberando ovos em tudo que é canto. Lembrando que a tênia libera ovos demais e vai sair tudo pelas fezes. Agora o Joãozinho foi lá, ó, e deu uma coçadinha lá na região anal ali, lá no ânus.
e esse Joãozinho levou a mão até a boca. Isso seria a autoinfecção externa. Então, o que seria a autoinfecção externa? Seria a pessoa, principalmente a criança, que coçou a região anal, levou a mão à boca e está levando à boca o quê? Os ovos da tênia. Lembra que ali, ó, na região anal, que tem vários ovos da tênia. A tênia está no intestino do Joãozinho ali. Então ele levou a mão à boca, levou ovos e aí a coisa complica. Que vai lá para o estômago, vai eclodir e vai migrar para vários tipos de órgãos e tecidos, como já falamos. Então essa seria a autoinfecção externa. E como seria a autoinfecção interna? Aí já seria um pouco mais agravante e a gente vai entender mais à frente. Porém, ela ocorre assim. A pessoa já tem a tênia. Ela comeu a carne do porco ou do boi que estava com o cisticerco. Então ela tem a tênia ali e a tênia está a todo vapor, liberando ovos, está se reproduzindo. Agora, essa pessoa ela tem um problema gástrico, um problema ali no seu estômago de refluxo. E essa pessoa, ao vomitar, parte do conteúdo intestinal volta para o estômago. E o que tem lá no intestino? Ovos dessa tênia. Então, vários ovos vai para a região ali do nosso estômago e vai eclodir. E ao eclodir esses ovos, ela vai partir para várias partes do nosso corpo. Pode invadir coração, o encéfalo, o músculo, como já citamos. Então, existem 3 formas: heteroinfecção, a autoinfecção externa e a autoinfecção interna. Agora, como seriam as manifestações clínicas desse paciente? Isso vai depender de onde migrou o cisticerco, onde foi formado esse cisticerco. Por exemplo, se eclodiu no estômago o ovo, a pessoa ingeriu o ovo por um alimento contaminado, por exemplo. Ela eclodiu lá no estômago e migrou para o sistema nervoso central, ali no encéfalo. A pessoa pode ter principalmente convulsões. Também pode existir grandes alterações no funcionamento até mesmo da visão, alterações de comportamento e principalmente dores, muitas dores, cefaleias, que seria o principal quadro desse tipo de enfermidade com a formação do cisticerco ou a cisticercose na região do sistema nervoso central. Também é importante lembrar que pode ocorrer até mesmo alterações psíquicas nesse paciente que tem cisticercose na região do sistema nervoso central, no encéfalo. Agora, essa cisticercose também pode ocorrer na região do olho, que seria a cisticercose oftálmica. E aí, o que aconteceria? Esse paciente ele pode ter deslocamento da retina, pode ter visão dupla e até mesmo a perca da visão. É um quadro bem agravante. Agora, existe um quadro pior ainda, que foi o que a gente falou agora há pouco, que seria quando essa pessoa tem um refluxo intestinal ali na região do nosso estômago, a pessoa vai vomitar e esses ovos, ela vai migrar do intestino para a região do estômago. E aí esses ovos que foram para o estômago em grande quantidade, eles vão eclodir, e aí, como é grande quantidade de ovos que eclodiram, pode migrar para todo o corpo, fazer uma infestação generalizada, que seria um quadro bem mais agravado. E o diagnóstico? O diagnóstico pode ser realizado até mesmo por uma anamnese nesse paciente, ver os sintomas que ele tem, ver o que está acontecendo, se aonde ele vive existe saneamento básico, tudo isso é importante. Até mesmo em relação a que tipo de carne ele anda comendo, carne crua, o açougue que ele anda comprando essa carne, se é realmente um problema, porque como a gente viu, a pessoa que tem a teníase, ela pode se contaminar, uma autoinfecção e ter também, além da teníase, a cisticercose. E também em relação à limpeza dos alimentos, a água que ele está ingerindo, para ver se não tem ali os ovos da tênia, que é o principal causa, seria a ingesta dos ovos da tênia que causa a cisticercose. Então, uma anamnese nesse paciente vai ser muito útil. Em segundo plano, a gente pode o quê? Exame de fezes. Por quê?
Ali a gente vai ver se essa pessoa está com uma atenise, ou seja, tem um possível potencial de contrair a cisticercose, se ela só tem atenise. Por quê? A tênis está liberando constantes ovos pelas fezes. Então, se eu tiro uma amostra ali das fezes desse paciente e vejo ovos, eu vou o quê? Falar, ó, tome esses cuidados e vamos tratar para eliminar essa tênia daí e evitar a autoinfecção. Como, por exemplo, do Joãozinho, que coçou a região anal e levou a mão à boca com os ovos e contraiu a cisticercose na nossa história. Também podemos fazer exame ELISA. O líquido cefalorraquídeo também é muito importante, já que pode existir alterações nas proteínas ali presentes. E também exames de tomografia podem indicar problemas, principalmente na região do cérebro e na região oftálmica. E o tratamento? O tratamento se utiliza praziquantel e albendazol. Porém, alguns tratamentos mais avançados, em situações piores, como o que a gente falou agora mesmo, a cisticercose na região ali do encéfalo, ou até mesmo na região oftálmica, são necessárias manobras cirúrgicas ou ações cirúrgicas para retirar esse invasor, esse cisticerco dali. Então, pessoal, com isso, fizemos mais um resumo referente agora à parasitologia. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?